Aleluia, louvado seja Deus, graça, paz e prosperidade para a sua casa. Como é bom estar aqui com meus amados e queridos irmãos. Desde ontem estamos aqui, celebramos o Senhor ontem ali na Lagoa do Mato, estive pela manhã aqui na escola bíblica, e o interessante é que cada aluno tem que se apresentar com o versículo bíblico. Louvado seja Deus. Eu, como só era apenas, podia ser repetido não, né, pastor? Eu era apenas visitante, passei em branco, mas ainda lembraram. Eu disse, o pastor Adalto. Aí alguém disse, o versículo do pastor todo mundo já sabe. Porque dele, por meio dele. Louvado seja Deus por a vida do pastor Adriano, que nos recebeu muito, muito bem mesmo. Me senti aqui em casa, meus amados irmãos. Até pensei de passar, o Caleb mais ainda, até pensei de passar mais uns dias, mas eu acho que vamos retornar, viu, meu pastor? Se preocupe não, que depois do culto nós... Mas muito obrigado pelo carinho, pela recepção, no nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Como é bom estar no meio dos meus, né? Estar em casa. É muito bom. E que o Senhor, nesta noite, possa vir sobre nós, sobre a sua igreja, com graça, com bondade, com misericórdia. Que você possa receber tudo que o Senhor já preparou, né? E que você possa doar ao Senhor tudo aquilo que você já colocou no coração. Porque como a irmã já falou nessa noite, nós vem para nos doar ao Senhor, a cultuar a Ele, a adorar a Ele. Essa deve ser o nosso intuito, de nos arrumar para o nosso noivo, para o nosso Senhor. Amém? Então, muito me alegro de estar aqui, porque se você procurar aqui, tem a minha linhagem. Toda está aqui, minha mãe, minhas primas, minhas irmãs, meus cunhados e o meu pastor, né, que me confiou essa oportunidade e que fez o nosso casamento, né, que realizou essa união perante o Senhor. Então, eu sou muito grata de estar nessa casa, porque é a minha casa. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Efésios, capítulo de número 5. 5:22. Efésios, capítulo de número 5, a partir do versículo 22. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 22, diz assim: as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que o seu... Glória a Deus. Vamos lá de novo. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, e que o seu corpo... que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Aleluia, Jesus. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Assim também os maridos devem amar sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Além do mais, ninguém jamais odeia o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo.
Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Porquanto cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. No capítulo 6, no primeiro versículo, diz que: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Meus amados irmãos, eu queria que você curvasse a sua cabeça e orasse por as nossas vidas, pedindo ao Pai misericórdia sobre nós e que Ele venha falar aos nossos corações nessa noite. Senhor, no nome de Jesus, nós entregamos a Ti nossas vidas. Aleluia, O Senhor Jesus. venha falar conosco nessa Sim, noite. Senhor, faz dessa maneira. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Aleluia. Nós queremos, meus amados irmãos, nessa noite falar sobre um tema muito importante, que é sobre o papel de cada membro no seio familiar. O papel de cada membro dentro da família. Em qualquer instituição, em qualquer empresa, em qualquer departamento, todos os membros têm o seu papel, todos os membros daquela instituição têm os seus deveres, todos os membros da instituição têm a sua função, todos os membros têm a sua obrigação dentro da instituição. Os membros, eles não fazem o que querem. Os membros da instituição não fazem o que deseja, mas o que aquela instituição o determina. O que aquela instituição manda que os membros o façam. E no seio familiar não é diferente. No relacionamento familiar, ele tem o dever, né, de glorificar a Deus. A instituição família, ela vem como base para a sociedade, por meio da palavra de Deus. Nós temos um alicerce que norteia as nossas vidas, que norteia as nossas famílias, que é a palavra de Deus. Então, a instituição família tem essa responsabilidade de transmitir para a sociedade o dever moral, o dever espiritual por meio da palavra, que é o nosso norte, que é a nossa base. Então, nós temos esse papel e temos esse norte, para quê? Para que nós vivamos harmoniosamente. Como toda empresa tem os seus deveres, tem as suas obrigações, nós, como família, temos a base que é a Bíblia. E exercendo a base que é a Bíblia, os ensinamentos da palavra de Deus, isso nós vivemos harmoniosamente na sociedade. E cada um, pai, mãe, filhos, exercendo o seu papel mediante a palavra, nós glorificamos o Senhor. E esse é o nosso dever, quanto família, numa sociedade tão deturpada, glorificar o nome do Senhor por meio da sua palavra, exercendo o nosso papel. O papel que o Senhor delega a cada um de nós. Você, homem, exercendo o seu papel. Nós, mulheres, exercendo o nosso papel. E assim a nossa família glorificará a Deus e viverá harmoniosamente bem. Se você observar no capítulo de número 5,
o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele enaltece o casamento. Ele eleva no mais alto patamar o matrimônio, quando ele compara, meus amados irmãos, que o marido ele é o cabeça da mulher. E o primeiro ponto que eu queria destacar nessa mensagem é sobre o papel do maridão, o papel do pai de família, o papel do homem como líder dentro de casa. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, no versículo de número 13, o apóstolo diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. O cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Olha a ordem, meus amados irmãos, da autoridade aqui. Paulo está dizendo que o homem, ele é o cabeça, o homem é esse líder do lar. O homem é o cabeça da mulher. É isso que a palavra do Senhor nessa noite está nos orientando. No versículo de número 23 do texto que nós lemos: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Esse é o modelo padrão da palavra de Deus, que o marido, ele é o cabeça da mulher, segundo a palavra de Deus. E como cabeça, nós precisamos compreender e honrar as nossas esposas. Nós, como cabeça, nós temos essa responsabilidade de honrar os nossos dentro de casa. Você, marido, é o chefe. Você é o cabeça, você é o líder dentro de casa, líder, cabeça. Outro dia, lá em casa, deu um problemazinho no forro, quase tira a paz do pastor. Um vento bateu lá, meu pastor, já tarde da noite, mais ou menos quase 6 horas, e eu procurando ajeitar. Quando terminei, a mulher disse assim: eu quero comer pão. Eu disse: mulher, nas padarias aqui do lado, porque tem padaria do lado. Ele disse: eu quero comer aquele lá da estação. Vocês não sabem onde é que eu moro para a estação, não. Eu disse: eu não estou com vontade de comer pão, não, mulher. Ele disse: mas eu estou. Aí eu disse: eu sou o cabeça. Eu disse: mulher, eu não vou por mim, não, viu? Fique sabendo aí que eu não vou por mim. Eu não estou querendo comer pão hoje. Estava daquele jeito, forro. Mas eu fui porque eu compreendi que eu sou o cabeça. Eu sou o líder. Era muito feia a minha mulher: já que você não quer ir, eu vou. Você é o cabeça, maridão. Tome um posicionamento de homem, de cabeça do lar. O movimento feminista, ela derruba esse conceito. Ela derruba esse conceito porque ela considera o homem opressor. E ela considera os filhos como acessórios. Elas ditam regras sobre os seus corpos, dizendo que ela tem os filhos ou não. Mas a palavra do Senhor, ela não nos orienta dessa forma. Essas são conceitos errôneos que elas querem infiltrar na mente das mulheres. Para quê? Para derrubar o plano e o propósito de Deus. Porque a ordem do Senhor para nós mulheres é que os homens são o cabeça. Mas ele exerce isso com amor. Então o amor do homem, ele supera essa, deixa eu dizer para vocês, essa ordem que o Senhor nos dá, onde o movimento feminista deturpa de uma tal forma que quem ouve as suas palestras acabam acreditando no que elas dizem. Porque elas dizem que o corpo é delas e elas fazem o que quiserem, mas não é bem assim.
Não é dessa maneira, né? O plano de Deus para a família é que o homem, ele ame a sua mulher como seu próprio corpo. E uma mulher amada, queridas, ela se porta com reverência, com amor para com seu esposo. Porque o amor, ele excede todas as outras coisas. E elas, por meio dessa liderança do homem com amor, nós compreendemos. Porque quando nós olhamos para o nosso marido, eles só são o que são, porque nós fomos escolhidas pelo Senhor como auxiliadoras idôneas. Porque sem a Carminha, o pastor não seria quem ele é. Porque é ela que facilita ele ser quem ele é. Então, quando você olha para cada homem que aqui está, que é casado, compreenda, jovem. Tanto moças quanto rapazes, eles só são quem são, porque as mulheres são auxiliadoras idôneas. E se ele está onde está, é porque ele a amou, que ela não tem dificuldade de sentar com ele e conversar sobre a demanda do lar e não desautorizá-lo. E não envergonhá-lo, porque ela se sente amada. Então, quando a mulher se sente amada, não é difícil para ela respeitar esse princípio de que o homem é o cabeça do lar. Ela está lado a lado com ele, porque a palavra submissão é estar em uma missão. Então você está em uma missão com o seu esposo, de alcançar aquele projeto, de educar os seus filhos dentro dos caminhos do Senhor. Você está com ele. Então você está alinhada com ele. Você não... Vamos dar um exemplo para que você compreenda. Quando nós sentamos para conversar e planejar alguma coisa, seja sobre a educação do Caleb ou sobre alguma coisa, digamos que eu não entendo nada de construção ou de compra, de aquisição alguma. Eu não entendo disso, né? Eu entendo mais da limpeza, eu entendo mais de outras coisas. E aí eu, por não entender e saber que a visão foi dada para o Senhor a ele, então eu abraço esta missão, né? Eu auxilio. Eu não vou, eu costumo dizer lá em casa que nós não somos adversários, né? Você e a sua esposa, vocês não são adversários, vocês são cúmplices. Vocês estão ali para ajudar um ao outro. A mulher com essa capacidade que o Senhor a deu de idônea, auxilia este homem nessa missão de educar, de construir, de crescer. Eu digo que a soma entre um homem e uma mulher, né, ela não diminui, ela não é para subtrair, ela não é para trazer discórdia, destruição, não. Eu nunca vi um mais um dá um, não, um mais um dá dois. Ele soma, ele cresce, ele não diminui, ele não retrocede. Então, você, mulher, entenda isso. Não entre nessa vibe das feministas, em nome de Jesus. Por quê? Porque as seculares, elas são feministas, elas são treinadas para ser líder, elas são treinadas. As mães diz assim: minha filha, estude porque você precisa crescer, estude porque você vai ser grande, estude para ninguém lhe dominar. As mulheres são ensinadas dessa forma. E o que é que o Senhor ensina? Mulheres, né? Sejam submissas aos seus maridos no temor do Senhor. Então é isso que o Senhor transmite para mim e para você. Então, entenda, e o homem, né, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja, se doando por ela.
O Senhor, Ele se doou pela igreja. Então não é difícil para a igreja se voltar para o Senhor e adorá-lo, reverenciá-lo, porque nós recebemos esse amor incondicional, esse amor que não nos cobrou nada. Jesus, antes de se entregar, não chegou para você e disse assim: não, eu só vou me entregar se você... Não. Ele se entregou naquela cruz, sem nos cobrar nada em troca. Então você, homem, tem esse dever de amar a sua mulher. E aí ela vai, retribuir com respeito, com honra, não vai lhe envergonhar. Compreenda esse princípio, porque o Senhor lá em João 13:34 vai dizer assim: um novo mandamento vos dou, que vós amais uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos amais uns aos outros. O amor, queridos, é um elemento primordial para os nossos relacionamentos, para as nossas vidas. Então o marido, tem esse dever de, além de amar a sua esposa, porque uma mulher amada, ela não tem dificuldade de reverenciar, de honrar esse homem e viver segundo a vontade do Senhor, nesse padrão que o Senhor estabelece para nós. Nós, quanto igreja, nós como pessoas que glorificam o nome do Senhor, porque essa instituição, família, é uma instituição estabelecida por Deus. Aleluia, Jesus. Em Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido, sendo nós ainda pecadores. A igreja de Deus, ela é atraída a Cristo pelo seu amor. E eu tenho certeza que para você não é difícil servir a esse Deus tão amoroso e tão rico em misericórdia e em graça. Ou você está aqui oprimido, obrigado. Você está aqui porque alguém lhe obrigou a servir esse Senhor? Eu creio que não. Eu creio que foi os laços de amor e misericórdia do Senhor que lhe constrangeu a vir servi-lo e adorá-lo por amor, por gratidão. Eu acho que uma mulher amada, ela não serve ao seu marido por opressão. Ela não serve o seu marido por obrigação, mas ela serve por gratidão, por honra a Deus de ter a presenteado com esse marido que sabe amá-la, que sabe respeitá-la. Amém? Além do maridão ser o cabeça, o líder, o dever do marido dentro do seio familiar é cuidar da esposa. Versículo 28, a Bíblia diz: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Toda pessoa mentalmente saudável cuida do corpo. Toda pessoa que tem a sua sã consciência cuida do corpo, alimenta o corpo, toma banho, de vez em quando faz aquele exercício, aquela caminhada. Quem tem a mente saudável jamais vai se cortar, jamais vai se bater no seu corpo. E Paulo está dizendo que da mesma forma que eu cuido do meu corpo, eu tenho que cuidar da minha esposa. Se você maltrata a sua esposa, você está maltratando o seu corpo. Se você diz palavrão com a sua esposa, você está dizendo palavrão com você mesmo. Cuide da sua esposa como você cuida do seu corpo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. A Bíblia diz no livro do Gênesis que da onde foi que a mulher foi formada?
da costela. Isso significa dizer que se você agride a mulher, fala bobagem com a mulher, está voltando para você. É por isso que a Bíblia diz: deixa o homem pai e mãe e une-se à sua mulher, e agora os dois se tornarão o quê? Uma só carne. O homem tem esse papel: proteger, guardar a sua esposa, proteger, guardar, porque o homem, ele é o líder, o homem, ele é o sacerdote do lar, ele é o cabeça do lar. No livro do Gênesis, no capítulo de número 2, a Bíblia narra no versículo de número 15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou-o no jardim do Éden, para quê? Para cultivar e guardar. Aonde era a casa do homem? Jardim do Éden. Deus coloca o homem no jardim, e a ordem de Deus é: cultive, guarde. Em outras traduções diz: cultive, guarde, proteja. Porque guardar é proteger, guardar é zelar. E Deus está dizendo: zele por a sua esposa, zele por a sua casa, zele por o seu jardim, seja o guardião da sua família. Você, como sacerdote, você deve ser esse guardião, porque a sua amada, a sua esposa, é o sexo mais frágil. Ela precisa da sua proteção, ela precisa do seu amparo, da sua segurança, porque ela é o sexo mais frágil. É por isso que a Bíblia nos orienta para Adão cultivar a terra, para Adão guardar a terra. Você é o responsável dentro da sua casa, você é o líder, você é o sacerdote. É interessante que Jó compreendeu isso. Jó, ele compreendeu que ele era o sacerdote. A Bíblia diz que ele se levantava de madrugada. Para quê? Para sacrificar em favor de quem? Dos seus filhos. Porque ele compreendeu: o sacerdote na casa sou eu. Eu sou o guardião da minha casa. Não somente Jó, Josué também compreendeu, quando ele chama todos os anciões e diz: se vocês querem servir outros deuses, vocês podem servir, eu não. Eu, como sacerdote, eu, como líder da minha casa, eu, como guardião da minha casa, nós, a minha casa, a minha família, vai servir ao Senhor. Se levante como sacerdote na sua casa, se levante como homem de Deus, como líder, como cabeça, e declare no mundo espiritual que a sua casa pertence ao Senhor Jesus. Deixa eu mostrar uma pesquisa para vocês. Uma pesquisa, meus amados irmãos, narra que quando uma criança, ela se envolve na igreja, apenas 3% daquela família se envolve dentro da igreja. Quando uma mulher, ela se envolve na igreja, a pesquisa narra que 17% ela consegue envolver toda a família dentro da igreja. Mas a pesquisa continua dizendo que quando o homem, agora os homens vão dar um glória a Deus bem alto. Quando os homens, os líderes de casa, os sacerdotes, os cabeças do lar se levantam para fazer a obra de Deus, quando ele se envolve dentro da igreja, a pesquisa narra que aumenta o quadro para 93%. A família se volta para se envolver dentro da igreja. A responsabilidade é nossa, é minha, é sua. Todas as vezes que tem culto, o maridão é para ser o primeiro. É o cabeça, é o líder, é o que puxa. Campanha é para ser o primeiro.
E você vai ver que logo, logo toda a sua família vai querer se envolver na graça, no envolvimento da igreja. Meus amados, essa palavra mexeu profundamente comigo. A responsabilidade é nossa. A maior responsabilidade é nossa. O papel do maridão é o líder, cuidar, é sacerdote. O papel da mulher é ser auxiliadora, como falou. Talvez não dê mais tempo para falar do filho. Mas nós vamos dar só uma pinceladinha, enquanto você fica só de pé, em nome de Jesus. Olha o que Paulo vai dizer, capítulo de número 6. Filho, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é o quê? Justo. O filho tem que obedecer o pai no Senhor, porque é justo. Qual é o papel do filho? Obedecer aos pais, porque é justo. E se nós obedecermos como filho, o que é que acontece? Os dias você vai viver bem. Paulo está dizendo na Bíblia. E vós, para que te vá bens, e seja de longa vida sobre a terra. Quer viver 100 anos? Gostei de ver, Maiquinho. Qual é o segredo? Obediência. O marido é o líder. A mulher é auxiliadora, juntamente com seu marido. O filho obedece para a glória de Deus. Dessa forma, se cada um fizer o seu papel dentro da família, o seu casamento, a sua família, é uma família de sucesso. Feche seus olhos no nome de Jesus. Se você estiver com a sua família, se junte com a sua família. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Rei da Glória, Deus bendito, nós te damos graça. Nós te damos graça pela tua santa e gloriosa palavra, pelas tuas instruções, Senhor Jesus, que é o norte para a nossa vida, para o nosso casamento, para a criação dos nossos filhos. Pai, tatua essa tua palavra, a tua palavra que é poderosa, Jesus, na tábua dos nossos corações, e nós possamos, Senhor Jesus, exercê-la, esta palavra nesse tempo, Senhor Jesus, nesse tempo que se chama hoje, Pai, que os padrões, Senhor Jesus, lá fora estão tão deturpados, tão contrário à tua palavra, Pai, mas que a tua igreja, que o teu povo, Senhor Jesus, nós, Senhor Jesus, que já estamos, Senhor Jesus, nessa instituição que é família, Pai, que é casamento, Senhor Jesus, que já selamos a nossa união perante o Senhor, venhamos viver segundo os teus princípios, Pai. Senhor, que o Senhor venha arrancar, Pai, da nossa mente e do nosso coração, nós mulheres, Pai, arranca de nós todo o autoritarismo, Senhor Jesus, toda a altivez, Pai, mas que nós possamos te reverenciar, Senhor Jesus, reverenciar a tua palavra e viver, Senhor Jesus, de acordo, Senhor, com ela, Pai, para a glória do teu nome e para que o teu nome, Senhor Jesus, seja glorificado na nossa casa, na nossa família, e que esses homens, Senhor Jesus, que aqui estão e ouvem a tua palavra, Senhor Jesus, possa compreender, Senhor Jesus, que eles foram levantados com autoridade. Senhor, para eles foram dado a responsabilidade, Senhor Jesus, de se levantar como cabeça do seu lar, Senhor, e amarem as suas esposas como Cristo amor à sua igreja, aleluia, se doando Deus por ela, Senhor Jesus, sem aleluia, cobrar Jesus, nada em troca, Paizinho, e que os filhos, Senhor Jesus, que ouvem a tua voz, que ouvem a tua palavra, Senhor Jesus, possa, Rei da Glória, compreender, Senhor, que devem viver em obediência, porque esse é um mandamento precioso, Pai, que traz um futuro de graça, de prosperidade, Senhor Jesus, um futuro de vida abundante,
Pai, em nome de Jesus, que a tua igreja, que o teu povo possa, Senhor Jesus, glorificar o teu nome através de testemunhos, Senhor Jesus, que olhem para as nossas casas, para as nossas famílias e almejem, Senhor Jesus, o nosso Cristo, que almejem a Ti, o Cristo que transforma, o Cristo, Senhor Jesus, que dobra, Senhor Jesus, toda altivez, Senhor Jesus, que esmaga todo o egocentrismo, Senhor Jesus, o Cristo, Senhor, que traz a paz e a harmonia, Senhor, entre um homem e uma mulher, entre a família, Senhor Jesus, entre os membros, Pai, que essa instituição tão linda, Senhor Jesus, que foi, Senhor Jesus, o Senhor, Pai, que lá no princípio formou, Senhor Jesus, essa instituição que é chamada família, que é para ser a base para a sociedade, que é para ser a referência moral e espiritual, Jesus. Sê conosco, Pai, nos dá a graça necessária nesse tempo, Pai, para nós glorificarmos o Teu nome e viver segundo os Teus padrões, segundo, Senhor Jesus, o Teu querer, Pai, pois o Senhor, Paizinho, tem o melhor para cada um de nós, e a base, Senhor, é a Tua palavra. Muito obrigada, Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus.